Começa agora o programa Revitalizar, realizado e desenvolvido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no bairro dos Pires, em Limeira, São Paulo. Revitalizar é o processo de transformação da vida, da família e da fé, por meio da Palavra de Deus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa. É um prazer imenso estar aqui para levar uma mensagem de fé e de esperança para todos vocês. Mas antes da nossa meditação, vamos ouvir um hino de louvor. Jesus, Ele me amou primeiro, eu louvo a Jesus, porque reconheço descer lá do céu, foi o ato mais lindo que Ele fez. Te amo, Jesus, pelo sacrifício vivo, te amo, Jesus, por sua graça sou salvo. Foi o preço pra me salvar. Mesmo sem merecer, assumiu minha culpa. Meu desejo é pedir que tua graça me cubra. Não consigo entender, te aceito, ó Cristo, para sempre te adorarei. Me O texto que reflete nossa meditação de hoje é o de Salmos, capítulo 40, versículo de 1 a 10, que diz: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos.
Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigistes. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a vontade. Ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas da justiça na grande assembleia, como sabes, Senhor. Não feche os meus lábios. Não oculto no meu coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade, da tua salvação. Não escondo na grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Queridos e queridas, todos nós passamos por períodos de alegria e de tristezas, assim como a criação de Deus. As nossas vidas também possuem estações. Há momentos que estamos com calor e vigor, como se um verão invadisse as nossas vidas. Em outros momentos experimentamos um lento esfriamento, uma perda de vigor e uma instabilidade emocional, como no outono. Às vezes experimentamos a frieza, a dureza e o desânimo, como o inverno. Outras vezes parece que tudo volta a brotar e a se revigorar como uma nova primavera tivesse invadido as nossas vidas. No calendário, estamos no outono, mas em qual estação está a sua vida? Verão, outono, inverno, primavera? O rei Davi também experimentava diferentes estações em sua vida e reinado. Se quisermos ver um momento de triunfo e alegria, basta nos lembrar quando Davi venceu e derrubou o ameaçador gigante Golias. Porém, o reinado de Davi não foi perfeito. Mesmo que ele tenha sido chamado de o homem segundo o coração de Deus, então o que queremos aprender sobre o rei Davi? Ele reconhecia seus erros. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Está em 2 Samuel 13, 12 e 13. Ele tinha um coração humilde. Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Salmo 131, 1. Ele era sincero diante de Deus. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Salmo 51, 2 e 3. Ele era um grande compositor e adorador. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumento de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos, como está em 2 Samuel 6, 5. Quando Davi escreveu o Salmo 40, ele estava em uma dessas estações problemáticas. Davi tomou consciência dos seus pecados. Por causa disso, sobram aflições em seu coração. Davi não sabe o que esperar do futuro. O mais interessante é que Davi não jogou a sua culpa pessoal em Deus, nem abandonou a Deus, pois sabia que quem pecou não foi o Senhor, mas ele mesmo. Então, em seu pecado e sofrimento, Davi escreveu o Salmo 40, que é um salmo de ação de graças e de pedido de socorro. Neste salmo, descobrimos a maneira maravilhosa de como Deus se revelou a Davi. Nos versículos de 1 a 4, temos uma imagem bonita de Deus. Davi afirmou que estava esperando ansiosamente pelo Senhor. Talvez Deus tivesse ficado em silêncio com Davi por um tempo. Muitas vezes isso também acontece conosco. Oramos, oramos e parece que Deus não está nem aí para os nossos pedidos de oração. Davi esperava ansiosamente pela resposta de Deus aos seus gemidos, aflições e angústias.
Então algo maravilhoso aconteceu. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. O Senhor é o Deus que se inclina. Ele não está em sua posição como um poste imóvel e que olha para o ser humano só para encontrar alguma falha e nos condenar à perdição eterna. O Senhor não é alguém que se coloca acima de tudo e de todos. O Senhor não é arrogante, orgulhoso e egoísta. Ao contrário, Deus se inclinou para Davi. Quem é Deus? É aquele que se coloca ao lado. Deus se abaixa para ouvir os nossos gemidos, as nossas palavras cheias de angústia e desespero. Deus se inclina para ouvir o nosso pedido. Portanto, Deus não é alguém que está longe no céu, sem preocupação alguma com os seres humanos. Deus não apenas se inclina ao ser humano perdido para ouvir seu clamor, mas também nos retira do chiqueiro em que nos metemos. Ele me fez subir da cova fatal, do brejo lodoso. Colocou-me pés sobre a rocha, firmando os meus passos, diz versículo 3. Deus é capaz de entrar na lama e no brejo para salvar a quem Ele ama. Se estamos quase afogados na lama, basta clamarmos ao Senhor para que Ele se incline ao nosso favor e nos resgate da nossa própria sujeira. Deus é capaz de nos arrancar do brejo e nos levar para a rocha onde nossos passos seguem firmes. Além disso, a nossa vida ganha um novo sentido tão perfeito ao ponto de sairmos pulando e cantando coisas novas. Pôs em minha boca um cântico novo, louvor ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 4. Quando Deus se inclina ao nosso encontro, resta-nos erguer nossas vozes e adorá-lo de todo o nosso coração, pois Ele nos arrancou do brejo do pecado onde estávamos atolados e nos carregou para uma nova vida. Davi reconheceu que ele não poderia sair do brejo sozinho. Davi também não se apressou em buscar soluções fáceis e rápidas para si mesmo. Não. Ao contrário, Davi esperou pacientemente pelo Senhor. E esperar valeu a pena. Muito. Deus mesmo, sendo onipotente, se inclinou a Davi e restaurou a sua vida. Isso já é um grande motivo de ação de graças. Davi lembra que o Deus já fez em sua vida e não esquece de agradecer. Portanto, se estamos vivendo no brejo, na sujeira, naquilo que não agrada a Deus, não adianta continuarmos nadando contra os nossos próprios males. Se fizermos isso, iremos nos afogar ainda mais, com risco de morte. É preciso esperar com paciência no Senhor. Ele se inclina para ouvir os seus gemidos, suas angústias, seus medos. Não cesse de orar, pedir, clamar, gritar. Quando a transformação acontecer, você cantará um novo cântico ao Senhor. Quando a vida nova chegar, você andará por caminhos firmes e inabaláveis. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança, diz o versículo 4. Davi sabia que quando Deus agisse, ele agiria para valer. O Senhor não está para brincadeira. Deus não brinca com sua obra. Quando Deus diz, podemos ter a certeza de que Ele fará. Isso é fé, ou seja, isso é confiança em Deus. Por isso, Davi entoa um grande louvor ao Senhor, dizendo: São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Mesmo que Davi estivesse passando por estações difíceis em sua vida, ele reconhece que Deus continuou sendo bom o tempo todo. A presença de Deus permaneceu com Davi, mesmo que ele tenha se afastado e pecado contra o Senhor. O que Deus espera de Davi? Sacrifícios e ofertas não quiseste. Provavelmente Davi quis eliminar o seu próprio pecado através dos ritos religiosos do seu tempo.
Porém, não era isso que o Senhor queria de Davi. O que Deus queria, então, de Davi? O que Deus quer de nós? O Senhor não espera que façamos ritos vazios e repetidos sem sentido algum. A nossa prática religiosa não interessa a Deus. Ela interessa a nós, que precisamos de símbolos que deem sentido e tornem visível a fé que temos. Porém, o que Deus quer então? Será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura dos carneiros, como está escrito em 1 Samuel 15, 22. Deus não quer a nossa religião, Deus quer a nossa obediência. Não agrada ao Senhor as tradições que repetimos há anos sem sabermos o motivo. O que agrada ao Senhor é se hoje estamos ouvindo e obedecendo a sua palavra. Por isso Davi diz: abriste meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Para a palavra abriste, temos no hebraico o termo kará, que significa escavar e furar. Literalmente, isso significa que o coração de Davi estava tão fechado que Deus precisou escavar para chegar lá, e que não havia como a palavra entrar nele sem o agir de Deus. O mesmo acontece conosco. Apenas Deus é capaz de sondar, de cavar e chegar aos nossos corações. Se Deus não cavar profundamente para chegar aos nossos corações, não há nada que possamos fazer para ouvirmos verdadeiramente a palavra do Senhor. A obra de convencimento das verdades das Escrituras é espiritual e não humana. Podemos estar sentados aos domingos na igreja uma vida inteira. Porém, se nunca deixarmos o próprio Deus cavar profundamente em nossos corações, então, infelizmente, nunca ouvimos a sua palavra verdadeiramente. Portanto, deixemos os nossos corações bem abertos para que a palavra de Deus não entre apenas superficialmente, mas profundamente, causando mudanças e transformações nas estações das nossas vidas. Independente da situação em que nos encontramos, Deus tem interesse em cavar fundo em nossas vidas e produzir mudanças. Davi compreendeu isso. Ele entendeu que precisava de arrependimento e de uma mudança de vida. Davi entendeu que a sua vida não estava correspondendo à vontade de Deus. Como ele entendeu isso? Quando o próprio Deus cavou fundo em seu coração e fez a palavra chegar onde deveria tocar. Hoje vimos que Deus se inclina para nos levantar, que Deus opera maravilhas, abre os nossos ouvidos e que Deus quer que a sua verdade, Jesus, seja espalhada pelo mundo. Se você está em uma estação difícil, venha ao Deus que se inclina a ti. Se você está em uma estação alegre, não esqueça daquele que nunca esqueceu de ti. Além disso, chame outros. Muitos virão, temerão e confiarão no Senhor. É nossa tarefa ir ao mundo perdido e trazer pessoas à fé cristã. E que assim, o novo cântico de Deus esteja para sempre em nossas bocas. E para finalizar, quero desejar que a bênção de Deus nos acompanhe, que a sua proteção nos alcance e seu amor nos cure, e que a nossa vida seja alvo da sua misericórdia. Amém? Grande abraço e até breve. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver.
meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar.